Nós iniciamos novamente o nosso projeto Carreira Acadêmica para discutir com você como você alcança, como você chega naquele teu sonho acadêmico que você vai chegar. Eu sou o Arthur Júnior. Eu sou o Felipe Ascensi. E no episódio de hoje a gente vai tratar de como que você pode pegar o seu conhecimento jurídico e acadêmico, e transformar isso em independência financeira. Vamos lá, Felipe, vamos falar disso? Partiu, que eu estou ansioso por esse tema. Vamos lá, então. Felipe, já vamos iniciar pontapé inicial. Fala para mim, o que você entende? O que é para você independência financeira? Então, Arthur, isso é daquelas coisas que tem diversas definições, né? Cada pessoa ela tem uma ideia do que significa independência financeira. Mas, para mim, independência financeira, ela seria mais ou menos o seguinte. Se você desligar todas as suas fontes externas de renda, você ainda assim conseguiria viver, né, com dignidade, pagando as contas, sem ter que fazer cálculo no final do mês e no início do mês? Isso é um bom critério de independência financeira. Mas alguns poderiam dizer, mas é muito abstrato isso, né? Aí vamos tentar dar uma concretude um pouco maior. O meu raciocínio de independência financeira se, por exemplo, hoje eu não tenho mais as minhas fontes de renda externas, digamos, às minhas empresas, né? Se eu não tenho mais a UERJ, não tenho mais a UCP, a USU, e por aí vai. Eu não tenho mais nenhuma fonte externa fixa dentro, né, do meu cotidiano. Eu ainda assim conseguiria pagar as contas, viver com dignidade, e não ter que fazer cálculo no final do mês? Se a minha resposta é sim, eu tenho independência financeira. Para isso, é óbvio que para você ter independência financeira, você é herdeiro, né? E aí, como herdeiro, você não precisa tanto fazer conta no final, se a herança for muito boa. Ou no meu caso, né, eu não tive herança, então não tem outro jeito. Tendo uma fonte de renda em que eu seja o proprietário, que são as minhas science techs, digamos assim. São as minhas marcas acadêmicas. Bom, muito interessante, né? Você até já citou, Felipe, né, um acadêmico, porque você está no papel do acadêmico, né? Mas eu vou reforçar essa pergunta. Para você, né, é possível um acadêmico, na concepção da palavra, ter essa independência financeira? Alguém que é da área da academia ter essa independência financeira? Porque a gente é muito restrita, como você disse, a questão do que das universidades, das aulas. É possível o acadêmico ter essa independência financeira? Sim, é absolutamente possível, Arthur. Como qualquer outra profissão, você tem uma média salarial, digamos assim, você tem uma expectativa do que a pessoa deve fazer para ser remunerada, mas existem diversas maneiras de você alcançar essa independência financeira como um acadêmico. Tá? Então, eu te diria assim, com absoluta tranquilidade, que não existe somente a possibilidade, existem diversas formas de você alcançar essa independência financeira como acadêmico. É óbvio, né, que a gente tem que ser responsável em dizer que isso não é fácil, isso não é típico, senão estava chovendo acadêmico aí com independência financeira. Isso dá trabalho, isso exige esforço, sim, tá? Mas no final, lá na frente, vão chegar e vão falar assim, esse é um cara de sorte, né? E não sabem, às vezes, a guerra que é para chegar lá. Ou seja, dá sim, Arthur, eu afirmo isso com absoluta tranquilidade. Inclusive, no programa Empreendedorismo Acadêmico, é um método que eu ensino, né? Um método que eu fiz e que eu ensino lá, e é possível tranquilamente responder essa pergunta. O que não é tranquilo é chegar lá. Como qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que ralar. Inclusive para fazer o casamento dar certo, para fazer uma amizade dar certo, para fazer dia dos namorados dar certo. Tudo isso você também tem que imprimir intencionalidade e dedicação. Né? Não, com certeza. Você falou em casamento dar certo. Eu costumo falar que
que tudo nessa vida, toda relação é como uma plantinha, você tem que regar todo dia, né? Então, se a sua intenção é ter essa independência financeira na sua vida, você tem que todo dia dar uma regadinha, né? Para que a independência ela cresça. Agora, Felipe, me responde. Por que nós, acadêmicos, falo nós porque eu me incluo nessa, eu não me incluo fora, eu me incluo dentro. Por que nós, acadêmicos, nós não buscamos, por que nós não procuramos essa independência? Existe algum tabu? Tem vários tabus, né? A gente está fazendo essa live já é um tabu, né? Que a gente está quebrando, porque existe o tabu de que a gente não pode falar de remuneração, a gente não pode falar de dinheiro, a gente não pode falar de nada relacionado a pagamentos no mundo acadêmico, né? Alguns vão falar que essa live aqui, os haters, né? Vão falar que essa live aqui é coisa do demônio, entendeu? Porque a gente está abrindo o jogo sobre elementos, sobre assuntos que, na verdade, ninguém abre, né? Ou, assim, muito pouca gente abre, né? Então, a gente está falando aqui publicamente sobre o assunto, né? Então, isso é um tabu. E existe um outro tabu que é, assim, na prática acadêmica, né? De que os acadêmicos, eles têm que, de alguma maneira, não falar dinheiro, mas principalmente não pensar em mecanismo para ter essa independência financeira. Pelo contrário, eu diria que a lógica acadêmica, na prática acadêmica comum, é a lógica da dependência. Você sempre está dependente de alguém. Você está dependente do Estado, você está dependente da iniciativa privada, você fica dependente de bancas, de seleção, fica dependente de pareceristas, de agências de fomento. É óbvio que essas coisas são importantes, tá? Eu não sou hipócrita de dizer eu sou dependente, quer dizer, eu fui dependente de universidades durante a maior parte da minha vida como acadêmico. A minha independência financeira, comparada, né, aos meus anos de universidade, eu tenho 13 anos de universidade, tá? Se comparar a minha vida de independência financeira, é muito menor, né? Eu diria que tem 2 anos e meio, 3 anos, tá? Então, a maior parte da minha vida foi de dependência financeira. E por que os acadêmicos eles não procuram? Porque eles são acostumados, culturalmente, na prática acadêmica, a criarem laços de dependência e não de independência. Né? Se você perguntar para qualquer acadêmico que está querendo fazer um mestrado, um doutorado, muito provavelmente ele vai responder assim: eu quero fazer mestrado ou doutorado para dar aula. Para dar aula, aí você avança na pergunta: para quem é a aula? Para alguém. Para uma universidade pública ou para uma universidade privada. E está tudo bem com isso. Foi esse meu objetivo também. Eu cheguei lá, está tudo bem. Só que isso não leva à independência financeira. Assim, sejamos absolutamente transparentes em relação a isso. Isso leva a boa remuneração, mas a live sobre independência, né? Isso leva a boa remuneração. Isso leva você, sabe, seguir às vezes coisas que estão na tua vocação, né? Isso leva você a ter uma certa estabilidade. Então, tá tudo bem. Essas coisas são importantes. Mas quando a gente fala de independência financeira, é um passinho além, né? E acadêmicos não procuram essa independência porque essa prática acadêmica ela não ensina a eles que é possível chegar nessa independência, né? No máximo, a maioria dos acadêmicos pensa em boa remuneração. E muitos deles nem chegam lá porque ficam dependentes. Olha só o efeito cascata, Arthur. Eu não sei se a galera está sacando, né? A lógica da dependência ela é uma lógica que, no máximo, vai te garantir boa remuneração. Tá? Mas o salto para a independência, você tem que entender que dali para frente é contigo. É você criar uma marca acadêmica, é você criar uma science tech, é você desenvolver um negócio, é você criar algo que seja seu. Porque enquanto é dos outros, você não vai chegar na independência financeira. Você só vai chegar na boa remuneração se chegar, né? Agora, quer ver um efeito colateral perverso dessa lógica da dependência?
é que tem gente que só se vê fazendo algo no mundo acadêmico se alguém der benção, ou se alguém financiar, né? Então tem a lógica da benção e a lógica do financiamento. Da benção tem que ter autorização de um parecerista, tem que ter autorização de um editor, eu tenho que ter autorização de uma banca para fazer qualquer coisa no mundo acadêmico, porque afinal eu sou dependente disso. E a lógica do financiamento é que eu preciso ter algum dinheiro entrando externo a mim, né? Que eu não faço dinheiro, eu dependo de alguém me dar dinheiro, tá? Para eu produzir algo. E essas duas coisas, a lógica do financiamento e a lógica da benção, faz que muitos acadêmicos eles nem boa remuneração tenham. Nem boa remuneração tenham. Muito menos cheguem no nível de independência financeira. Felipe, é muito interessante. Se você me permitir, o que você fala realmente é uma tônica do cotidiano acadêmico, né? O que você dizia sobre independência financeira, que é o ponto da nossa conversa de hoje, ela é um desdobramento da independência acadêmica, né? A independência acadêmica. E isso me fez lembrar, enquanto você falava e prestava atenção nas suas palavras, de uma obra do Pierre Bourdieu, que ele fala sobre a televisão. Se você me permitir fazer uma analogia, ele fala numa censura velada, tá? Por quê? Porque a pessoa, para estar nos debates televisivos de grande audiência, grandes palcos, ela se sujeita, aquela personalidade, ela se sujeita à pauta determinada pelo veículo, né? E nós, acadêmicos, às vezes podemos cair nesse problema também, de nos sujeitarmos a pautas, para estarmos no palco, né? Que a gente acha que é o palco maravilhoso da vida da gente. E eu já percebi que o mundo, e nós já falamos isso na nossa conversa, na nossa entrevista passada, que existe um mundo maravilhoso fora de quatro paredes, existe oxigênio fora do aquário, né? Existe oxigênio fora do aquário. Então, a meu ver, essa independência financeira, ela advém, primeiramente, de uma independência acadêmica, tá? Felipe, nós já entendemos, né? Queremos publicar um livro? Vamos publicar um livro. Queremos uma obra coletiva? Vamos para uma obra coletiva, né? O mundo hoje, as possibilidades nos permitem. Vamos fazer esses debates? Vamos fazer esses debates. Vamos sair do aquário, né? Existe oxigênio fora do aquário. Agora, nós todos queremos saber como é que a gente faz, qual a principal forma de chegar lá? Como é que eu conquisto a minha independência? Eu acho que é a grande pergunta. É a pergunta de ouro, né? Arthur, é o seguinte, cara. Primeiro é que não é obrigatório ninguém ter independência financeira, tá? Tem gente que tá tudo bem para ela viver numa lógica de dependência. E tá tudo bem. A gente não pode projetar, digamos assim, o que a gente entende como objetivo profissional em outras pessoas. Eu sou um defensor da liberdade. E, enquanto defensor da liberdade, eu acho que as pessoas têm o direito de decidirem qual caminho profissional elas vão ter, né? E talvez isso até me cause muita estranheza quando você tem esse monopólio de pautas, o monopólio de submissões, que às vezes a gente vê muito no mundo acadêmico, né? Monopólio de pessoas, sabe? Eu não gosto disso. Eu gosto da liberdade, né? Então, assim, uma premissa importante é que se você não quer ter independência financeira, tá tudo bem, tá? Felipe, eu intencionalmente busquei isso. Por quê, Arthur? Pelo seguinte, cara, eu já fui muito sacaneado no mundo acadêmico, mas muito sacaneado, né? E armaçãozinha e coisinha, porque quando você começa a se destacar, você começa a produzir mais, você começa, sabe, a não adotar uma postura coitadista, a não adotar uma postura, sabe, de inércia, ter uma postura proativa, você começa a incomodar quem não é assim. Então, eu fui muito sacaneado e tudo mais, e
E o fato é o seguinte, cara, esses mecanismos de dependência, eles são muito suscetíveis à má-fé das pessoas, né? Então, é por isso que eu quis buscar essa independência financeira, porque lá as coisas dependem de mim. Eu prefiro acordar de manhã sabendo o seguinte, se eu for sacaneado em algum lugar, eu não vou cair financeiramente, porque eu tenho a minha independência. Então, é mais nesse sentido, entendeu? De ter uma tranquilidade e uma imunidade maior à má-fé, como existe por aí, como existe em todo que é lugar, inclusive no mundo acadêmico, né? Então, o primeiro passo para você chegar lá, se é que tem passo, né? Eu não sei se tem passo, mas, enfim, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que querer, entendeu? E querer mesmo, sabe? Tem gente que não quer. Tem gente que não quer nem ter uma boa remuneração, muito menos ter uma independência financeira, sabe? Então, a primeira coisa você quer? Beleza, então você quer. Aí você tem que pensar assim, agora, o que eu faço? Sabe? Quais são os meios que eu vou atingir para chegar nessa independência financeira? Né? Então, você tem que começar a fazer isso, entendeu? Você tem que começar a descobrir o que você quer, né? Porque dessa maneira você sai de uma lógica de dependência. E aí você manda brasa. Tá? Aí você manda brasa e você começa, então, a adotar uma postura que, com a soma de outras posturas, vai te levar ao longo do tempo a esse ideal de independência. Que talvez você nem chegue, tá? E independência financeira, não só, às vezes a gente não chega, mas às vezes a gente não... É um estado provisório, né? Hoje eu sou independente financeiramente, mas eu posso não ser amanhã. Entendeu? Também é um estado provisório, não existe o ganho, tá? Mas é algo que hoje me dá muita tranquilidade. Então, se você quer ter essa tranquilidade, o primeiro passo é você começar a orientar seus objetivos para isso, as suas ações para isso. E o que é legal é que ajuda até a decidir melhor, né, Arthur? Porque você começa a ver o que vale a pena e o que não vale, entendeu? Muito interessante, muito interessante. Bom, eu acredito que a independência financeira, ela acadêmica, né? Ela advém de fazermos aquilo que os outros não fazem. Ou fazer diferente, né? Buscar uma via diferente. Felipe, me fala o seguinte: Science Tech, existem tipos diferentes de Science Tech ou não? Beleza. Ó, esse é o grande caminho, se a gente pensar, né? Para um acadêmico ter uma independência financeira como acadêmico é a Science Tech. Né? Science, ciência, tech de tecnologia, isso é um termo que eu criei no empreendedorismo acadêmico, né? Que é você desenvolver uma ideia, uma marca acadêmica que vai te dar, né, essa independência financeira. Tá? Então, essa é a grande forma. Tá? E existem várias science techs diferentes, de diversos tipos. A gente pode dizer assim, tem 3 tipos, mas dentre esses tipos, essas modalidades, tem várias possibilidades. Né? Você pode, basicamente, fazer uma science tech de conteúdo, em que você vai ser remunerado pelo conteúdo que você oferece. Né? Você pode ter uma science tech de produto, em que você vai ser remunerado pelo oferecimento, pelo fornecimento de um produto, e você tem uma science tech de serviço, que você vai ser remunerado pelo serviço que você presta. Ou seja, 3 possibilidades reais, efetivas, de você oferecer produtos, serviços e conteúdos com o seu conhecimento acadêmico, o que está na cachola, e isso virar algo que, sabe, te dá uma boa remuneração. Primeiro é isso, uma boa remuneração, e depois, ao longo do tempo, com algumas técnicas de escalabilidade, que é algo que eu ensino no empreendedorismo acadêmico, com técnicas de escalabilidade você alcança a independência financeira. Né? Então, vários tipos, várias possibilidades, blog, canal do YouTube, modelo de assinatura, empresa B2B, B2C, B2G, você pega também consultorias, Big Data, tudo isso é possível de você desenvolver com o seu conhecimento acadêmico. Legal. Dentro do Science Tech, né, o que você poderia falar para a gente
conte se existe uma experiência na tua vida sobre recursos de concursos de magistratura, meu amigo. Sim, eu no outro dia eu fiz até uma live sobre isso, né? Essa é uma forma. Foi essa stack que eu criei, foi mais ou menos, será que eu vou lembrar o ano exato? Deve ter sido mais ou menos 2013, mais ou menos isso que eu criei. Foi uma science stack de serviço, né? Uma science stack de serviço, porque eu dava muita aula em concursos para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, e aí tem uma disciplina, né? A disciplina que eu dava aula era uma disciplina assim, muito específica, que até hoje não tem tantos professores assim que podem dar, né? Psicologia jurídica, sociologia jurídica, filosofia do direito, teoria da política e tem uma quinta aí, né? Enfim, porque é tudo misturado. E aí, cara, isso daí cai na prova da magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública, na segunda fase. Então, a segunda fase é discursiva. É dali para a prova oral. Se o cara aprova na discursiva, ele vai para a prova oral. Então, saber formação humanística, que é o nome da disciplina, é muito importante. E não tem enrolação, né? Você sabe que prova escrita para enrolar é mais difícil, né? Na objetiva, você chega lá, você marca lá um A, aí que rola. Na dissertativa, você tem que mandar brasa. Então, tinha muita gente que se dava mal na formação humanística. Muita gente. E eu comecei a ver o seguinte, que às vezes a pessoa se dava mal porque ela não sabia, e às vezes a pessoa se dava mal porque a banca não sabia fazer a questão. Porque, em geral, concursos públicos de carreiras jurídicas, a composição das bancas não necessariamente é técnica, né? Ou pelo menos não é a melhor técnica. E aí, em geral, colocam lá para ser um cara que vai fazer formação humanística, né? A questão de formação humanística, uma pessoa que não sabe muito de formação humanística, né? Que sabe aquelas coisas, aqueles basicão de primeiro período de faculdade, negócio, né, muito superficial e às vezes não é o que o autor quis dizer. Então as questões eram mal formuladas, Arthur. E às vezes a questão era bem formulada, o que era mal formulado era o gabarito. Então eu fiz os jus recursos, eu tenho a marca até hoje, só não exploro isso comercialmente mais porque não é mais o meu objetivo, né? Mas, cara, fui muito feliz com os jus recursos. Eu fazia recursos das provas de formação humanística, recursos que em geral eram de 24 horas a 48 horas, o prazo é bem curtinho do edital. E, cara, era intenso nessas 48 horas aí, mas eu tirava uma excelente remuneração, né? E trabalhava pouco, né? Porque nesse jus recurso, porque não tem concurso da magistratura todo dia. Então, isso aí me dá uma renda variável bem, bem legal, sabe? E é um exemplo de Science Tech. Science Tech de quê? De serviço. E que oferecia um serviço. Eu pegava a prova do sujeito, pegava o gabarito, pegava a questão e detonava. E tem muito juiz aí, muito membro do Ministério Público, muito defensor, que eu ajudei né, a ocupar esses cargos e com justiça, né? Porque o que tem de prova ruim de formação humanística não está no mapa. Então era injusto reprovar o sujeito, né? E aí dá maior alegria de hoje ter contribuído um pouquinho com muitos magistrados, promotores e defensores por aí. Isso aí, Felipe, né? Eu te provoquei para que você contasse um exemplo real, né, de Science Tech e também mostrar que o seu conhecimento acadêmico, né, te gerou naquela oportunidade, né, uma independência. Uhum. É verdade? Então, e Arthur, eu acho que também, melhor. No dia que eu quiser voltar com essa Science Tech, eu vou voltar. É porque não é a minha prioridade. Né? A minha prioridade hoje é o quê? É o desimpacto. Porque no jus recursos eu produzo um impacto muito grande na vida de poucas pessoas. O que eu quero é produzir um impacto muito grande na vida de muitas pessoas. Né? Então, hoje não é a minha prioridade. Mas não quer dizer que eu não volte depois de um tempo. Essa é a graça. Depois que você vê o método do empreendedorismo acadêmico, você não consegue desver.
Aí toda e qualquer situação que você tem um conhecimento acadêmico, você consegue convertê-la num negócio, né? E ser muito bem remunerado por isso. No Jus Recursos, eu não cheguei à independência financeira nele, porque não era o objetivo, né? Mas eu cheguei no nível de ser muito bem remunerado. Muito bem remunerado. Quando que na minha vida, na época, eu em 48 horas ia ganhar 35 mil, 40 mil reais? Em 48 horas. Jamais, né? E eu fui ver que com método você ganha, né? Meu amigo, né? Eu gostaria, eu te provoquei, volto a dizer, te provoquei porque eu queria que as pessoas, os nossos colegas, soubessem de algo real. Não que eles não conhecem outros produtos seus, mas você já faz isso há muito tempo. Agora, eu Sim, te mas questiono, ó, Felipe. tem outros, tá, Arthur? Assim, eu tenho Claro. Science Tech de serviços, eu tenho como Instituto Diálogo, faz coach, consultoria para história de advocacia. Estou dando um exemplo, tá? Mas eu tenho outros. Sim. Science Tech de produto, como são as minhas editoras, minhas duas editoras, Pembroke Collins e Agora 21. Science Tech de conteúdo, como o programa Empreendedorismo Acadêmico, o programa de Produção Acadêmica. E outras, tá? Então, assim, exemplos reais meus e das pessoas que eu treino são vários, né? São vários, tá? Legal, legal. Não, é porque esses produtos que você acabou de citar, eles estão mais vivos na nossa vida, né? Nós te acompanhamos, mas esse a maioria das pessoas não conheciam, por isso que eu te provoquei nele. Agora, tudo isso que a gente está conversando, tudo isso, todo esse esquema aqui dessa tarde, funciona independente de titulação? Ó, vamos lá, tem os ateus da titulação, né? Tem os ateus da titulação. Que seria Então, ateus da titulação, meu amigo? são aqueles que acham que a titulação dele não habilita nada. No programa de produção acadêmica, eu mostro como que habilita a muita coisa. E aí, já que o nosso assunto é mais para o empreendedorismo acadêmico hoje, deixa eu falar um negócio para os ateus da titulação, né? Ateus da titulação, tá? Sim, você pode criar uma Science Tech, ser muito bem remunerado por isso e alcançar a independência financeira independente da sua titulação. Tá? Independente. Diversas Science Techs que eu tive ou que eu tenho, não importa a minha titulação. Inclusive, algumas delas eu nem apareço como dono da Science Tech. É a marca que aparece. Como assim a marca que aparece? Então, como é que... Sabe, a minha editora, eu não apareço na editora, eu apareço lá, presidente do conselho, mas o fato de eu ser doutor, pós-doutor ou não é o determinante para o sucesso da editora, tá? Então, olha só, gente, não importa se você é um graduando de primeiro período, você é um pós-doutor, se você tem um método que dá certo e você implementa esse método, você cria uma Science Tech que primeiro vai te dar uma boa remuneração. Aí depois o método vai te ensinar a traduzir em escalabilidade essa boa remuneração e aí ao invés de só você ter uma boa remuneração, você tem independência financeira. Para isso você tem que imprimir intencionalidade, mas nada disso depende de titulação. O mundo do empreendedorismo acadêmico, ele é um mundo, é uma outra bolha, ele é um mundo paralelo da carreira acadêmica tradicional. Na carreira acadêmica tradicional, dependendo do veículo, vamos supor, uma revista só publica doutor, né? Para você ser aprovado como professor numa universidade pública, hoje, mestre consegue, mas a maioria é doutor. Então, a lógica da carreira acadêmica tradicional é uma lógica ainda muito hierárquica do ponto de vista curricular e do diploma. Mas quando você pensa em empreendedorismo acadêmico, qual diferença faz para o número de vendas da minha editora se eu sou doutor ou não sou doutor? Nenhuma. Ah, mas Felipe, você como doutor, você tem mais experiência em livro. Tá cheio de doutor que não tem experiência nenhuma em livro. Eu posso dizer que para cada doutor que você diz que tem experiência em livro, eu te digo 20 que não tem. E daí? Né? Então, não é esta a regra do jogo. A regra do jogo para criação e desenvolvimento de Science Tech, na verdade, é outra. É você produzir impacto. É você entregar resultado. É você resolver a vida do teu cliente.
É você ajudar o seu cliente a ter resultados extraordinários. E para isso, se você é doutor ou não, não é tão relevante assim. Então, ateus da titulação, não adiem, tá? Por causa disso. Inclusive, se eu pudesse, eu teria começado a minha primeira Science Tech na graduação, tá? Na graduação. Mas não comecei, e tá tudo bem, eu não me arrependo, tá? Porque na vida a gente faz as coisas quando é o momento de a gente fazer, né? Eu não me arrependo, mas hoje, olhando retrospectivamente, eu devia ter feito isso antes, tá? Eu não deveria ter demorado para fazer como eu demorei 5 anos depois que eu me formei para criar minha primeira Science Tech, né? Mas tá tudo bem, tranquilo, é isso que eu aceito isso, e hoje, mentorando de graduandos até doutores, eu posso tranquilamente dizer que eles têm resultados independente da titulação deles. Legal. Eu acredito que nós temos os ateus da titulação e os ateus da não titulação, né? Existem os ateus da titulação e os ateus da não titulação, né? Esse país aqui é esquizofrênico, meu amigo, né? A gente vive uma radicalização. Mas vamos lá, a gente tem coisa para conversar aqui ainda, hein? Isso tudo funciona, Felipe, independente do acadêmico aparecer ou não? Sim, é outra crença da galera, né? Ai, mas Felipe, eu vou criar uma Science Tech e aí eu vou aparecer, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de fazer live. Tá tudo bem, cria uma Science Tech e você não precisa fazer essas coisas. Né? É óbvio que certas Science Techs você tem que aparecer mais. Por quê? Porque é o design dela. Vamos supor, Science Techs de conteúdo. Tá? Aparecer costuma fazer com que elas acelerem mais. Então, pensa só, vou criar um canal do YouTube. Eu posso criar um canal do YouTube só colocando videozinhos, imagens. Você vai crescer? Você vai crescer. Mas se eu fizer um canal do YouTube que eu apareço, eu, Felipe, apareço, e eu tô lá produzindo conteúdo e tal, não sei o quê, eu vou crescer mais rápido. Então, os Science Techs de conteúdo costumam ter esse design. Agora, determinadas Science Techs de conteúdo, mesmo assim, você pode aparecer menos ou não aparecer. Vamos supor que eu crie um blog sobre liberdade de expressão, para usar o seu objeto de pesquisa. Né? Liberdadeexpressão.com.br. Tá? Nesse blog, Liberdade de Expressão, o que está aparecendo é o tema Liberdade de Expressão. Eu posso até escolher não assinar com o meu nome os artigos. Né? E eu vou... Como é que você ganha dinheiro com blog? Eu vou monetizando pelo número de acessos no Google. Tá? Então, o Google te paga, beleza? Mas, assim, essa é outra forma. Agora, Science Techs de conteúdo, elas tendem a requerer mais a aparição das pessoas para elas crescerem mais rápido, beleza? Agora, Science Techs de produto e serviço, você tem como fazer tudo sem aparecer. Uma editora, sabe, que é uma Science Tech de produto, um licenciamento, você criou uma patente de uma pecinha que usa no laboratório e aí faz testes mais rápidos nos ratinhos no laboratório. Vamos supor que você é da biologia. E é uma pecinha que você criou, faz o teste mais rápido, sabe? Você licencia aquilo, você vende aquilo, o uso daquilo, você não precisa aparecer, né? Então, o fato é o seguinte, assim, para não me alongar tanto, você pode fazer uma gestão da visibilidade, né, da sua visibilidade na Science Tech. Você não precisa aparecer em tudo, né? E você pode não aparecer em nada. Só que, né, dependendo do tipo de Science Tech, do objetivo, isso pode ter algum impacto ou não ter impacto algum. Né? Ou seja, atende tanto os introvertidos quanto os extrovertidos. Atende tanto aqueles que estão preocupados se vão ser censurados pelos caretões da carreira acadêmica, quanto aqueles
que, sabe, não estão nem aí para os caretões da carreira acadêmica como eu. Né? Então, atende todo mundo. Né? Eu adorei o caretão da carreira acadêmica, viu, amigo? É porque o horário não permite um adjetivo diferente. Vamos começar a marcar umas, então, onde nós possamos. Mas eu gostei do caretão da carreira acadêmica, viu? Eu imaginei aqueles professores daquelas universidades públicas tradicionais, sabe? Que o cara fuma dentro da sala de aula e bate a bituca de cigarro na cabeça do aluno, assim, né? São os caretões da carreira acadêmica, né? Mas vamos lá, vamos ficar com esse adjetivo. Gostei, caretões da carreira acadêmica. Gostei. Olha que bacana, ó. Você está me convencendo, hein? Você está me convencendo. Eu acho que você está convencendo também os nossos amigos que estão escutando. Eu estou aqui raciocinando qual Science Tech, que produto eu posso criar para buscar a minha independência financeira com o meu conhecimento acadêmico, aquilo que eu pesquiso, que eu estudo, que eu trabalho, né? O que eu posso fazer? Então, amigo, agora, hein? É o Gold Boost, é o botão de ouro agora, hein? Vamos explodir. Felipe, conta para mim, me ensina para o pessoal aí o que fazer para começar, então. O que fazer para começar, né? Vamos lá. Primeiro, olha para você e pensa qual conhecimento que você tem. Conhecimento não necessariamente é temático, tá? Tem muita gente que pensa conhecimento assim, eu sei muito de judicialização da saúde, sei muito de liberdade de expressão, sei muito de química inorgânica. Não necessariamente é isso, tá? Pode ser um conhecimento prático. Vamos supor, eu sei muito bem como organizar a rotina de um laboratório de desenvolvimento de vacina. Tá? Eu sei muito bem como otimizar o processo de trabalho de uma secretaria de uma universidade, entendeu? Então, o conhecimento acadêmico não necessariamente ele é temático. Ele pode ser um conhecimento, digamos, de utilidade, beleza? E aí você identifica que conhecimento você tem. Por exemplo, quando eu criei a editora, qual era o conhecimento que eu tinha? Eu já tinha 4 anos como... Não, já tinha 6 anos como executivo na FGV, e dentre as coisas que eu tinha lá como função era dirigir a parte de publicações. Então, eu já tinha um know-how muito grande de livros, né? Tudo de livro, desde o recebimento de originais até entregar, até vender, eu tinha tudo, né? Então, eu tinha conhecimento, e foi assim que eu fiz. Observe que esse meu conhecimento não era temático, era um conhecimento de processo de trabalho, né? Agora, qual conhecimento temático que eu tenho? Né? Vamos supor, formação humanística. Para a gente voltar aqui, formação humanística, eu criei os recursos. Mas vamos pegar outro exemplo, né? Eu já tinha na FGV, né? Uma outra área que eu coordenava era a parte de capacitação, então já sabia vender muito bem para escolas de magistratura, Ministério Público, cursos, né? E aí comecei a vender os meus cursos também depois, de judicialização da saúde. Observe, eu tenho uma expertise muito específica, judicialização da saúde, né? E aí eu comecei a vender para tribunais. Não tinha um nome dessa Science Tech, mas foi uma iniciativa que eu ganhava, sei lá, mais ou menos 5, 6 mil reais por curso, na época, né? Hoje deve estar até mais aí a remuneração dos tribunais, né? Que ela é meio que tabelada, tá? Então, tá aí, né? Um outro exemplo, mas era um conhecimento temático, tá claro? Então, você tem que pegar esse teu conhecimento e ver, ó, eu sou bom nisso, né? Aí, beleza, você é bom nisso. O que você vai fazer? Você vai ver agora para quem você pode oferecer aquilo, beleza? Então, a quem esse conhecimento atende? Eu sei muito de livro. Então, vamos embora. O que eu posso fazer com esse conhecimento? Eu poderia ter criado só uma consultoria para acadêmicos de como publicar livros. Eu poderia ter criado, sei lá, cursos de como editar seu primeiro livro. O que eu fiz? Eu fiz uma editora, mas poderia ter feito outras coisas. Ainda posso fazer, né? Ou seja, eu tenho esse conhecimento e o que eu posso fazer com esse conhecimento? A quem ele ajuda? Aí, em geral, a tua resposta a quem ele ajuda vai ter umas 2 ou 3 opções. Se você cavucar, vão ter umas 2 ou 3 opções. Aí você tem que começar a ver a quem ele ajuda
de modo que seja uma dor muito forte da pessoa. Porque tudo que a gente sabe, a gente ajuda. Mas tem coisas que a gente ajuda que é uma dor enorme que resolve. Por exemplo, meu primeiro filho, o Bernardo, não dormia de jeito nenhum, cara. Não dormia de jeito nenhum. E aí já tinha 1 ano e 8 meses e o moleque não dormia. Tá? Eu lembro como se fosse hoje. A minha esposa estava... era a vez dela, né? A gente revezava à noite. Então era a vez dela, eu estava acordada e aí ela fez uma busca na internet de como resolver o sono da criança. E aí isso daí levou para um anúncio de uma coach do sono, tá? E aí, coach do sono, imagina 2 horas da manhã você vê uma solução dessa. Coach do sono. Aí eu mandou um WhatsApp para a mulher, mas ela estava acordada, né? Porque é óbvio, né? Que ela estava acordada. É a hora dela, né? Era a hora dela. E aí ela conversou com a mulher e tal, e já pegou orçamento, não sei o que, e falou, vou conversar com meu marido quando ele acordar. Aí acordei, ela veio falar desse negócio, Felipe, olha aqui, caraca, coach do sono, olha que legal. Aí eu só perguntei uma coisa, ela garante que ela vai colocar o Bernardo para dormir? Aí a Gisele foi lá e perguntou. Aí a coach do sono falou assim, olha só, tem mais de 400 crianças que já estão dormindo. Olha. Cara, a mulher chega e fala essa, aí eu falei, contrata, né? A gente pagou mais ou menos R$2.500, cara. E mais passagem de hospedagem. Ela morava em São Luís na época, então São Luís passagem mais cara e tal. Sim. Foi uns 4 pratas aí para a mulher ficar 4 noites lá em casa. O Bernardo, na primeira noite, dormiu 10 horas. Beleza? 10 horas. Sabe? Eu ainda fiquei assim, será que ela colocou uma cachaçinha na mamadeira do moleque? Como assim 10 horas, meu irmão? Estou eu aqui, eu fiz aromaterapia, colorterapia, musicoterapia, fiz o diabo a 4, o moleque não dormia. Aí ela, de primeira, 10 horas, né? E a gente com a câmera, né? A gente ficou acordado para ver se não ia acontecer nada. 10 horas. E o moleque dormiu a partir de então. E ela mostrou lá os paranauê dela para fazer o moleque dormir, tudo com comando de voz, tem que falar a palavra certa e tal, não sei o quê. E foi. Assim, eu agradeço a Deus que ela cobrou 2.500. Sabe? Eu agradeço a Deus que ela não cobrou mais. Agradeço a Deus. Agradeço todo dia que ela falou 2.500. Entendeu? Porque, cara, tá claro que é isso. Eu estou resolvendo, ela estava resolvendo um problema, uma dor importante. Né? Então, por exemplo, o que uma editora resolve como dor? As pessoas querem publicar. O que o programa de empreendedorismo acadêmico resolve como dor? As pessoas querem ter boa remuneração. Aí depois elas descobrem que elas podem ter mais do que isso, que é independência financeira. Né? O que o programa de produção acadêmica resolve como dor? As pessoas elas querem, sabe, publicar e elas querem ser reconhecidas por aquilo. Entendeu? Então, se você tem um conhecimento e você não vê qual dor ele resolve, não adianta. Né? Teve uma aluna do produção acadêmica que eu entrevistei, aí ela chegou e falou assim, quando você falou que ia abrir as inscrições e tal, eu só estava pensando assim, tomara que seja um valor X, né? Aí quando você abriu as inscrições eu vi que era menor do que aquilo, aí eu aliviei. Né? Mas por quê, cara? Quando você resolve uma dor, e eu passo por isso hoje, porque eu sou aluno também, de diversos cursos que eu faço. Eu só faço curso que resolve dor. Eu não faço curso para ter informação. Eu faço curso para ter transformação. E quando se transforma, é resolvendo dor. Né? E é assim que você tem que pensar qual dor você resolve. Entendeu? E quando você resolve bem uma dor, bem, quando você tem um método que funciona e resolve uma dor de alguém, as coisas acontecem no empreendedorismo acadêmico. Entendeu? E essa coach do sono, hoje, ela é uma grande amiga minha e da minha esposa.
Uma grande Mas voltou lá também para o que ela casa. fez, Pô, não também o tem que como ela não fez, se ser. ela não virasse tua amiga também, né? Não, voltei a ter uma noite de sono, né? Eu e minha esposa voltamos a dormir, entendeu? E, gente, quem tem Interessante. filho, né? Quem tem filho aí, o Arthur também tem filho. Cara, eu não sei, mas foi uma experiência absurda você passar 1 ano e 8 meses sem dormir a noite inteira, né? E era pior ainda, porque nessa época eu ainda viajava muito, então houve semanas que a minha esposa ficava sozinha. E eu sofria junto, apesar de eu dormir, quando eu viajava, eu sofria junto, entendeu? Então era punk, sabe? Era punk, né? Ou seja, faz isso. Aí você identificou a dor, parei de aconselhar. Você identificou a dor, o que você faz? Agora você vai definir qual science tech é a que mais ajuda a resolver essa dor. A science tech é a última decisão, não é a primeira. Eu quero criar um blog. Não. Eu quero criar um canal no YouTube. Não. Qual dor você quer resolver? Agora, como você resolve melhor essa dor? Entendeu? Como você melhor resolve essa dor? A decisão de Science Tech ela vem depois, entendeu? É uma decisão sequencial. E aí o resto é história. Ah, legal. É isso aí, meu amigo. A gente agradece. Ó, aqui a gente partindo já para o final da nossa conversa, eu vou pegar uma pergunta da Aline. Deixa eu só voltar aqui. A Aline perguntou: Felipe, você teve algum mentor quando começou no empreendedorismo? Que legal, pergunta boa. Não tive, Aline. Não tive porque não existia, tá? Não existia. Quando eu comecei a empreender, que foi a minha primeira marca, foi em 2012, né? Eu, desde 2008, era executivo da FGV. O único lugar que falava de empreendedorismo era no Sebrae, tá? Que, inclusive, conheci o querido Arthur Júnior, né? Quando É, ele estava lá, um pouquinho antes dele entrar no Sebrae, né? Não foi isso, Arthur? não, era consultor, quando Você nós era nos consultor do conhecemos, eu era Sebrae. consultor do Sebrae, consultor efetivo, jurídico e de empreendedorismo. Olha aí, Eu aplicava cursos de cultura empreendedora para professores universitários, cara. Olha só. olha Que, aí, olha aí. E, assim, eu não tive um mentor na época, né? E não era tão importante isso na época, sabe, Aline? Era coisa do demônio, sabe? Tanto é que tinha o Sebrae, mas falar de empreendedorismo dentro da universidade é coisa do demônio. É reprovação, sabe, moral falar de empreendedorismo, né? Reprovação moral. Então, não tive, até gostaria de ter tido, mas não tive, entendeu? Hoje, o que eu busco fazer é também ajudar a galera nisso, né? O programa Empreendedorismo Acadêmico, para não passarem pelos perrengues que eu passei e não precisarem alcançar boa remuneração e independência financeira depois de tantos anos como eu demorei, né? Então, hoje, eu tento suprir essa lacuna para quem está afim de jogar esse jogo. legal. A ideia do coach, né? Ele é de uns anos para cá, né, Felipe? A gente já tem um pouquinho mais de idade, a gente não pegou a fase do coach, do mentor, não é verdade? Era muito na Sim, unha, sim. né? Era muito na unha, É, né? é isso aí. Eu tenho a formação em coaching. Eu, durante algum tempo, eu fui coach no Instituto Diálogo. É, e aí foi, de fato, foi bem depois, né? Que veio essa questão do coaching. E hoje o coaching, ele é um processo que eu não gosto muito, porque ele é um a um, ele não garante uma escalabilidade, né? Ele é um Uhum. impacto que você produz numa pessoa. Hoje eu gosto mais do modelo de mentoria, porque eu posso impactar em mais gente, né? Posso ajudar mais Entendi. pessoas. Já que meu horário também não é tão disponível assim, eu prefiro usar o meu horário para ajudar mais gente. Por isso que eu prefiro o modelo de mentoria do que o modelo de coaching, né? Legal. Felipe, qual a sua mensagem final? Qual a sua pregação final para nós?
A minha pregação final é a mesma de sempre, cara. E eu acho que eu vou demorar muito para mudar a pregação final, porque a gente tem um caminho muito longo de empreendedorismo acadêmico ainda pela frente para seguir, né? A minha mensagem final, Arthur, é que não adie os seus objetivos profissionais e de vida por causa dos caretões da carreira acadêmica, né? Ou por causa de que, sabe, não tem hoje como eu fazer, eu não sei fazer. Hoje, assim, você tem tanta informação na internet, cara. Tudo bem que tem... Hoje, o efeito colateral é que tem tanta informação na internet que tem os empreendedores de palco, né? O que são os empreendedores de palco? O cara nunca criou uma empresa, nunca fez nada e ensina a empreender, sabe? Você tem isso, tem... Né? É o empreendedor que não tem know-how, não tem campo de batalha, mas, cara, se souber tirar isso, se você vê que... Cara, qual empresa você criou? Não tem? Deixa eu ver o site aí, não tem? Se não for nesse sentido, tem muita informação importante, né? Meu podcast, por exemplo, quem ainda não escuta o meu podcast e quer empreender, tá dando mole. O Sacadas de Empreendedorismo Acadêmico e tantas outras coisas. O podcast está no Spotify e no SoundCloud, né? Tantas outras coisas. Então, assim, galera, não adiem seus sonhos, seus objetivos por causa dos outros, porque os outros são irrelevantes lá daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Daqui a 10, 15 anos, o que vai ser relevante é você fazer as coisas que você quis fazer, né? É essa a mensagem. Que legal, Felipe, que legal. Bom, gente, então, depois dessa conversa maravilhosa, desse bate-papo super proveitoso, eu queria agradecer, então, você, Felipe, por nos dar essa oportunidade de aprendermos um pouco mais contigo. Tá? Eu quero agradecer também todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu vi muitos alunos e muitas alunas minhas, então eu gostaria também de fazer essa consideração. Acredito que a maioria são alunos seus também, né, Felipe? Então, muito bacana. E, gente, tá? Vocês possam curtir aí o Dia dos Namorados, para quem tem namorado ou namorada, para quem não tem, curtam também, deixando um beijão para minha namorada, tá? Deixando um beijão para minha namorada. Eu também, tá? Ó. Também, ó. Beijão, aqui, ó, beijão. Isso aí. Não esqueci, não. E não se esqueçam de curtir lá no Facebook, no Instagram, o Produção Acadêmica, o Empreendedorismo Acadêmico, tá? E lembrando que dá um like, dá um joia, fala oi, dá sinal de fumaça, não deixe de seguir, tá bom, gente? E muito obrigado, um ótimo final de semana. Não se esqueçam, sexta-feira que vem, às 17 horas, estaremos aqui de novo para tratar de outro assunto pertinentíssimo para falar da sua carreira acadêmica, tá? Um forte abraço, beijão a todos, muita gente querida. Felipe, um beijo, querido. Valeu, galera. Valeu, Arthur. Obrigadão, até a próxima. Até.